No programa Encontro Marcado, vamos falar de economia. A participação agora do economista professor Paulo André de Oliveira. Professor Paulo André, satisfação em tê-lo aqui, hein? Oi, Márcio, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui também. Professor Paulo André, nesses tempos difíceis, pandemia, muita gente desempregada, pouco dinheiro, professor Paulo André, quem tem um dinheirinho, qual é a melhor aplicação? Forte abraço, muito obrigado, professor. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento único na história da economia. Nós nunca estivemos com a taxa de juros básica da economia tão baixa. Ela está em 2% ao ano. Isso aconteceu porque o governo precisa incentivar a economia e uma forma de incentivar a economia é baixando a taxa de juros. Só que isso está se refletindo nas aplicações financeiras, principalmente aquelas de renda fixa, como é o caso, por exemplo, da caderneta de poupança. Essas aplicações elas estão dando em torno aí de 1,4%, 1,5% ao ano. Existem outras opções. Você pode aplicar, por exemplo, em renda variável. O que é renda variável? Comprar ações é uma opção. Você pode comprar ações de empresas e esperar as ações dessas empresas se valorizar. Para fazer isso, você precisa se cadastrar numa corretora de valores. As corretoras de valores, inclusive, elas dão assessoria para que você possa comprar as ações de uma forma melhor, uma ação mais correta. Mas umas coisas são importantes a gente pensar. Primeiro, renda variável, como é o caso de ações, você pode comprar por um valor e pode ser que no momento que você vai vender, esse valor seja menor. As ações podem ter desvalorizado. Então, quando você lida com renda variável, a primeira coisa a se pensar é no longo prazo. Eu vou comprar as ações hoje e eu vou vender logo, né? Então, eu não posso estar precisando desse dinheiro. Tem que ser uma parte pequena do meu recurso. Então, muita gente às vezes fica entusiasmado com as ações, com os fundos multimercado que também aplicam em ações, mas você tem que pensar que aquele recurso gasto em renda variável, né, aplicado em renda variável, você tem que pensar que ele pode não ter a rentabilidade desejada naquele momento. Então você tem que pensar no longo prazo. Porque você só tem prejuízo em ações se você realizar o prejuízo. O que é realizar o prejuízo? Você vender as ações quando elas estiverem em baixa. Então você precisa ter em mente que pode ser que demore para você ter esse retorno desejado. E a renda fixa, como a caderneta de poupança, os fundos de aplicação financeira dos bancos, é uma opção ruim? Não, para curto prazo é uma boa aplicação, apesar que no momento eles podem ter aquilo que a gente chama de rentabilidade negativa. Ou seja, a rentabilidade dos fundos, a rentabilidade da caderneta de poupança pode ser inferior à própria inflação do período. Então não quer dizer que o dinheiro vai diminuir do principal, quer dizer que o rendimento dele não vai corrigir nem a alta dos preços. Existem outras opções de renda fixa, por exemplo o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Para você ter um leque grande de opções, convém você não pensar somente num banco. Então uma forma de você aplicar em CDB com mais opções de rentabilidade é você usar uma corretora, a mesma corretora que se usa para você aplicar em ações. É difícil fazer isso? Não. Você vai ter que usar acesso pela internet, vai ter que fazer isso daí pela internet. Aí você vai num leque de opções lá e descobre, né, um produto que está dando uma rentabilidade boa, por exemplo, 6% ao ano. Mas é importante você ter em mente que quanto tempo eu tenho que deixar o dinheiro aplicado? Pode ser que seja por 3 anos, certo? Então, essa relação de risco e retorno, quanto maior o risco que você corre, ou seja, quanto mais perigoso, vamos dizer, quanto mais tempo você manter aplicado, maior a chance de você ganhar dinheiro. Ele é perigoso, ele tem risco, porque se você precisar do dinheiro antes de um momento adequado, você pode retirar menos do que aplicou. Então, se você for aplicar num CDB de 3 anos, você tem que ter em mente que esse dinheiro tem que ficar aplicado por 3 anos, certo? E outra coisa, num leque que você encontra lá de CDBs, você tem que olhar a classificação de risco daquele CDB. O que é o CDB? O CDB é o dinheiro que o banco utiliza para emprestar para os seus clientes. Então, o banco capta dinheiro para poder emprestar para os seus clientes.
Se você for, por exemplo, comprar um automóvel financiado, o dinheiro utilizado para o financiamento vem de um CDB. Então, quando você vai aplicar num CDB, o banco que está tomando o seu dinheiro emprestado, ele quer que você mantenha ele num prazo mais longo. O risco que você tem naquilo lá é a classificação que essa instituição financeira pode ter. Você tem que olhar lá se ela é mais segura ou não. O que faz a gente perceber isso são letras. Por exemplo, um CDB que é 3A, AAA, é de risco baixíssimo. Se você achar um CDB que é risco BBB, o risco é um pouquinho maior. Mas o importante também é saber se o produto financeiro que você está comprando, ele participa do Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo dos bancos que eles têm para garantir que você não vai perder dinheiro mesmo que você aplique. Em geral, os CDBs têm esse tipo de proteção até um limite de valor. Até um limite de valor que varia entre 250 e 400 mil reais por CPF. Então, o que eu tenho para falar e deixar aqui minha dica, você tem que pensar no tempo e no risco. Se você precisa do dinheiro logo, né, se você está aplicando para retirar ele logo, nos próximos meses, convém você aplicar em coisas de risco baixo e de fácil retirada, como é o caso da carteira de poupança. Se você tem dinheiro para um prazo mais longo, você pode arriscar até num CDB, né? Aplicar num CDB, né? Um prazo mais longo por meio de corretores de valores. Ou se você quiser correr mais risco mesmo, né, e ter a chance de ganhar mais dinheiro, você pode aplicar em ações, debêntures, produtos da Bolsa de Valores. O importante, quando você estiver trabalhando com renda variável, procure um especialista. As corretoras de valores têm especialistas que prestam assessoria gratuitamente. Isso é importante para você comprar o produto correto. Agora, se você tem um recurso que você vai precisar num prazo curto, eu recomendo que você aplique ou numa carteira de poupança mesmo, ou numa aplicação financeira num próprio banco, no banco que você tiver conta. Tá? Então pense nisso, você tem opções, e uma das opções para ter mais rentabilidade é fazer aplicações por meio de corretores de valores. Eu acho que é isso. É isso aí. Até mais e muito obrigado. Até lá.